Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham passado uma boa semana. Hoje nós temos um tema bastante importante e bastante amplo para ser discutido, que ele tange, claro, que a sustentabilidade e vamos falar assim, a responsabilidade social, mas principalmente ele faz parte da nossa vida. E, e eu acho que isso vale um debate bem amplo nosso, porque isso são ética e moral são coisas que deveriam reger as nossas atitudes. Então, como que vai ser a nossa dinâmica de aula hoje? Eu vou fazer a apresentação, na verdade, eu vou colocar alguns slides, e a nossa aula hoje vai ser de amplo debate. Então, eu preciso da interação de vocês, eu gostaria muito que vocês, quem puder, já destravar as câmeras seria ótimo, porque é o tipo de aula que olho no olho é melhor, mesmo que a gente está aqui virtual. E que vocês deixassem os microfones de vocês ligados, porque hoje vai ser uma aula vamos falar assim, de debate, não uma aula o qual eu só apresento para vocês. Eu vou mais fazer questões e provocações para vocês, e aí a gente vai debatendo e construindo os conceitos e modificando talvez alguns conceitos que vocês têm. Depois que a gente fizer, vamos falar, fizer esse fechamento sobre a aula de hoje, eu acho que vale a pena eu passar para vocês, talvez tintim por tintim, o que eu espero dos trabalhos de vocês, né, da sequência dos trabalhos de vocês, e já aproveito para informar que não, eu não corrigi o trabalho de vocês ainda. Vai tomar um pouco mais de tempo, porque eu vou fazer uma correção valendo nota, então eu vou comentar trabalho a trabalho. Por que eu pedi para criar o grupo de WhatsApp? Para que vocês consigam se organizar e eu ver, então, por exemplo, a gente vai todo final de aula resolver as dúvidas pontuais de cada uma das pessoas. E aí, se tiver dúvida do trabalho, eu converso do trabalho, mas eu preciso que vocês se organizem e tenham uma ordem. Então, assim, puxa, a Nelly colocou que ela vai ser a primeira porque ela pediu e a Dayula a segunda, mas eu quero que vocês façam uma organização, porque para mim a ordem que vocês falam ela é indiferente. Eu não tenho, vamos falar assim, não existe uma preferência de ordem. Então é mais uma questão de vocês organizarem um horário e colocarem claro que quem quer ter o atendimento ou não, né? Por que que isso? Eu recebi várias mensagens de WhatsApp de vocês ao longo desses dias. O que que eu achei, vamos falar assim, o que que é ruim vamos falar assim, dessas mensagens que eu vou recebendo, que eu percebi durante essas semanas? Muitas vezes eu estou super ocupada e eu não consigo dar uma resposta para vocês prontamente. Muitas vezes são em horários o que, vamos falar assim, são indevidos, então acaba também me atrapalhando. E muitas vezes a orientação acaba se confundindo com correção. Então, assim, orientação é uma coisa, correção é outra. Correção é mediante o trabalho entregue formalmente. Quando é valendo nota, eu vou avisar, ó, a entrega de tal dia, ela é formal. É claro que eu vou avaliando vocês ao longo desse processo como um todo. Mas, por exemplo, a entrega que vocês fizeram para a aula de hoje, eu vou pegar, eu vou corrigir, vou colocar comentários e eu vou devolver para vocês com os comentários. Então, vocês vão receber isso e vão receber com nota já. Então, é uma entrega formal. As outras entregas que, enquanto eu não for falando, eu corrijo, eu olho o trabalho de vocês, eu faço algumas anotações e eu acabo comentando de forma geral como está o andamento. Pode ser que o trabalho de uma pessoa ou de outra não se aplique, mas são coisas que que eu estou notando do desenvolvimento da turma. E aí vocês podem ter dúvidas pontuais que vocês queiram conversar. E pode ser até dúvida da aula, não precisa ser dúvida do trabalho. Mas eu queria deixar organizada essa dinâmica para ficar melhor para vocês e melhor para mim e a gente ter uma maneira uniforme de conversar. E aí, assim, não vai ter, vamos falar assim, uma questão de, puxa, você falou isso para tal pessoa e isso outro para tal pessoa. Não, existe um critério
para correção, para correção com nota, para correção sem nota, para ajudar no sentido de tirar uma dúvida pontual. Agora, dificilmente vocês vão me mandar um trabalho, seja por WhatsApp, seja por e-mail, sem, vamos falar, antes de uma entrega, e falar, professora, vê se tem alguma coisa de errado. Por quê? Porque isso não está certo. Se eu fizer para um aluno, eu tenho que fazer para os outros 19. Vamos falar, especialmente em véspera de entrega valendo nota. E aí eu acho que é injusto. Agora, se vocês com uma semana de antecedência, professora, eu estou com uma dúvida aqui. Se dá para a gente fazer na aula, tudo bem. Se não dá para a gente fazer na aula, surgiu uma dúvida, eu vou pedir para vocês me mandarem por e-mail. Por quê? Porque aí assim eu consigo, vamos falar, formalizar as dúvidas de vocês e tem o registro certinho. No WhatsApp não fica registrado. E sim, eu recebo mensagens dos outros alunos e aí a gente não tem um problema de ficar bagunçado. Tudo bem para vocês? Tranquilo, professora. Professora, eu queria perguntar uma coisa. Pode falar, Nelly. A senhora já definiu quanto que vai valer essa primeira entrega? Eu ainda não defini quanto que vai Ah, ser a entrega, porque ela provavelmente vai ser uma fração pequena. As frações elas vão crescendo, porque eu entendo que vocês estão num nível, vamos falar assim, no começo de um desenvolvimento. Seria injusto falar assim, nossa, ela vale 50%. Senão vocês ficariam, acho que talvez tensos demais, sem necessidade. Eu entendo que essa primeira entrega ela tem que valer um valor ainda, mas em vez de eu estou fazendo isso, em vez de pontuar vocês todas as aulas, eu vou pontuar algumas aulas. E a entrega final, é claro, né? A entrega no meio do semestre, com o vídeo, com a apresentação de vocês na Semana da Responsabilidade Social. Essa vai valer pra caramba. Então, vão ser entregas com notas em proporções crescentes. Então, sim, mas logo mais eu já dou uma organizada nisso. Eu queria ver primeiro essa entrega de vocês, para poder passar um feedback e para poder ver esse crescimento de notas. Então, queria que, em primeiro lugar, vocês não se preocupassem com essa primeira nota em termos de percentual, porque é o nosso primeiro teste. Ela é interessante ser assim, porque vocês vão ter um feedback. E sim, a nota, vamos falar assim, a nota da entrega, vamos falar parcial, que é no meio do semestre, junto com a apresentação, ela vai valer mais de 50% da nota de vocês. Assim, ela vai valer muito. Então, essas vão valer um pouquinho menos. O que quer dizer que, assim, elas são para o aprendizado de vocês, para o crescimento de vocês, para vocês não chegarem lá e tiverem o trabalho comprometido. Eu tá acho que certo. pode ser justo, mas eu vou apresentar para vocês os critérios, vamos falar o percentual de cada uma, e eu vou criar um slide para deixar formalizado na próxima aula, pode ser? Eu acho que fica Tranquilo. melhor, tá Tranquilo, professora. Obrigada. bom? Bom, pessoal, vou compartilhar minha tela, vou deixar naquele modo que eu geralmente deixo. Professora, Sim, posso só tirar uma dúvida rapidinho? claro. Por exemplo, a gente já fez a introdução, né? Se por um Sim, acaso lá na frente eu estiver fazendo um trabalho e eu falar, poxa, estava lendo, poxa, eu poderia ter mudado melhor aqui, eu posso mudar? pode, pode. O Pode? intuito é esse, Dari. O intuito é esse mesmo, porque como vocês constroem um trabalho e vocês vão ver pontos de melhoria, vão mudar às vezes de opinião, vocês vão modificando o trabalho para ele ficar melhor. Ah, tá bom. Então, assim, é um trabalho que eu falo que ele é construtivista, sabe? Uhum. O intuito é que vocês cresçam com o trabalho que vocês estão fazendo. Ah, tá bom. Obrigada, professora. De nada, imagina. Bom, vocês já estão enxergando a minha tela? Sim. Sim. Sim? Bom, a nossa aula de hoje, o tema ela é ética. E eu queria saber qual que é o entendimento que vocês têm conceitual do que é ética para vocês. Professora, tem. A frase que a senhora falou foi o que eu aprendi com o professor Danilo, se eu não me engano, hein, quando ele deu ética. Hum, Que ética é aquilo que você faz quando ninguém está olhando. Isso foi o que memorizei desde a época que ele ensinou e a senhora falou. Aí eu.
que mais? Que mais? Que mais que vocês acham? Eu tô colocando no slide aqui. Pessoal? Ô, professora, boa noite. Boa noite. Eu entendo que ética seria mais a questão do caráter da pessoa, o jeito dela de agir, de ser, né? A forma que ela age, os costumes. Que mais? Eu quero todo mundo conversando hoje comigo. Professora, Oi, tô ouvindo. eu acredito que a ética sejam valores que são construídos dentro da sociedade. E aí, nessas. Então, assim, ética ela é um bem comum? Então, vocês acham que é isso? Sim. Sim. Então, o que é ético para mim tem que é ético para todas vocês? Todos vocês aqui presentes? Não. 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 Às vezes Não, o que é isso ético não. para mim não vai ser ético para o meu próximo. Então, não é um bem comum. Ela falou que não é um bem comum. Eu acho, Ah, não, eu acho, eu tô provocando vocês, gente. Agora, eu acho que a moral é um bem comum, então é o que um grupo de pessoas acham, e a ética é o que eu penso, o que eu acho sobre o que é certo e o que é errado. o que é certo e o que é errado. E sobre moral? Quem fala sobre moral? Fora a Miriam. Alguém se habilita? O que é moral para vocês? São algumas regras estabelecidas, né, na sociedade. O que mais? Essas são duas perguntas filosóficas, gente. Aí você pode colocar que a moral, ela define o que é certo ou errado dentro da sociedade, dos costumes das pessoas. Coloca certo ou errado, que aí a gente vai lembrar. Certo ou errado na sociedade. Tá. E o que vocês acham? Eu coloquei aqui algumas coisas no slide que vocês estão vendo. Vocês definiram. Alguém discorda do que foi colocado sobre ética? Eu só discordo dessa parte que diz valores que são construídos dentro da sociedade. Eu acho que isso se encaixa no que é moral e não no que é ética. Então, É verdade, Miriam. Depois que você falou que eu parei para pensar um pouco. É isso mesmo. Então, eu vou colocar aqui em vermelho e meio que condenar a sociedade, tá? Entendam, o vermelho condenei esse negócio aqui, conforme que vocês estão falando. O que mais? O que é um problema ético? O que é ser antiético? Ou o que é ser imoral? Ou amoral? Professora, acredito que ser antiético também pode ir além de só fazer coisas que tá fora do padrão de normalidade, mas eu acredito que essa coisa de ética vai também de você ofender uma outra pessoa,
saber que aquilo não pode, mas mesmo assim você agir imoral com ela. Eu acredito que pode ser isso também. Então, antiético seria fazer algo que não é certo, Isso, que não é aceitável, né? isso, que você tem consciência que aquilo não é uma coisa que deveria ser feita, mas mesmo assim você continua optando por fazer. Uhum. Tá. E Eu moral? acho que é não seguir Pode regras. falar, Rodrigo, pode falar. Não, em antiético, eu acho que é não seguir as regras, né? Tipo, vamos dizer que tem regras estabelecidas para isso, para aquilo, e a pessoa não cumprir. Uhum. Eu acho que é uma atitude antiética. Tá. E moral? O que é imoral? A moral? Professor, Professora, acho que imoral entraria mais na questão do desrespeito, da conduta, né? Do senso do que seja moral ou ética em cima disso. Vou fazer uma pergunta e eu queria muito que vocês fossem sinceros agora. Quem consultou o Google enquanto a gente estava fazendo pergunta? Enquanto a gente estava discutindo? Eu quero que Eu não vocês consultei, sejam não. éticos, né? Eu não consultei, não. Eu vi, eu falei o que eu estava dentro do que eu entendo como certo. Eu também não, inclusive eu até Eu mudei de opinião depois que eu falei, vi a opinião da eu Miriam. falei Eu não estou pedindo que justificativas, meninos. Eu estou perguntando se é que assim, professora, consultou. a gente já teve aula com a Viviane referente moral e ética, então a gente tem como base alguns princípios que ela já passou pra gente, entendeu? Não, eu não estou questionando, gente, isso. Não estou questionando. Eu só perguntei. É uma pergunta. Não foi um questionamento. na parte de ética, professora, eu já sabia, mas quando foi na parte de moral, eu fui consultar para rever o que era moral, porque eu não lembrava. Muito bem. Muito bem, Nélio. Você acabou de ter uma atitude ética. Por quê? Porque eu perguntei uma coisa e você falou a verdade. Não estou falando que os demais não estão sendo éticos, mas é responder a pergunta da maneira com que se deve. Se eu tivesse na sala de aula com vocês, olhando todo mundo nos olhos, talvez não teria o Google, ou pelo celular, mas não poderia celular, né? Mas se algum de vocês mentissem, seria mais fácil porque você está olhando nos olhos. Então, aqui a gente tem uma situação no qual eu expus vocês propositalmente, não estou duvidando de vocês, de maneira nenhuma. Para vocês verem que a questão é o seguinte: puxa, eu fiz uma pergunta aberta, o qual pode vir qualquer tipo de resposta. Eu não tenho como fazer verificação nenhuma, porque eu não estou do lado de vocês, eu não estou verificando vocês, e o qual vocês podiam, então, vamos falar, responder qualquer coisa. E aí, isso vai, vamos falar assim, vocês podem fazer, ninguém está olhando, ninguém está vigiando. Então, ter a atitude que vocês bem quisessem. Ética, esse conceito que é aquilo que você faz quando ninguém está olhando, vamos falar assim, ele é um conceito, vamos falar assim, fácil da gente incorporar. Por isso que eu gosto também de trabalhar com eles. Eu entendi que vocês já tiveram essa aula, vamos falar, vocês tiveram essa disciplina. Eu acho que sempre vale a pena a gente reforçar a questão da ética, e eu vou fazer algumas ligações de ética com sustentabilidade e com responsabilidade, tá? Mas eu acho que é super importante a gente discutir conceito de ética e conceito de moral. Aquilo que você faz. Professora, Sim? só por um simples comentário mesmo, é que essa frase, assim, eu achei tão ideal. Quando o professor colocou, eu comecei a entender o que era ética através dessa frase. Foi algo que eu nunca esqueci. Então, às vezes, tem algo que você fala e frisa muito bem na mente da gente. Sim, é exatamente isso. Ela é muito fácil. Ela não é uma definição filosófica do que é ética, ela é uma definição que a gente consegue incorporar dentro da gente. Essa frase, ela, vamos falar assim, eu retirei ela de uma palestra, o qual eu escutei,
de um professor muito famoso que trabalha, vamos falar assim, que dá aula de filosofia. E ele foi meu professor na graduação, inclusive. Mas não, eu não assisti, eu não ouvi na minha graduação em administração, eu ouvi numa palestra que ele deu. O nome dele eu vou colocar aqui, ó. É Clóvis de Barros Filho. Vale muito a pena vocês darem, vamos falar assim, no YouTube, procurarem ele é careca e, assim, ele é muito engraçado. Ele tem vários vídeos, não só sobre ética, né, discutindo ética, mas discutindo outras questões filosóficas quanto à nossa vida. E de uma maneira muito simples da gente incorporar isso no nosso dia a dia, inclusive filosofia. E ele tem outros vários parceiros, vamos falar assim, que debatem esses temas, que são super enriquecedores. Então, assim, eu super, super indico para vocês, e ele é muito, muito engraçado. Não é assim que nem eu, vamos falar assim, que não sou engraçada. Não, ele é muito engraçado. A aula dele vivia sempre cheia. E ele fala isso, aquilo que você faz quando ninguém está olhando. Então, se você faz de uma certa maneira algo que você faria na frente dos outros, faria de qualquer maneira, ok, você está dentro de uma conduta ética e está dentro dos seus princípios, dentro da sua moral. Então, assim, sim, moral é um entendimento sobre princípios e valores. E, sim, ele pode mudar, vamos falar assim, de acordo vamos falar assim, com as regras estabelecidas em sociedade, do que é certo e do que é errado. Então, sim, as definições que vocês deram sobre moral tá completamente correto, entendeu? E moral é ir fora de um padrão de conduta. Aquilo que é imoral aqui para nós brasileiros pode não ser imoral em um outro país, ou em uma outra, vamos falar assim, numa outra religião, por exemplo. Agora, a ética, vamos falar assim, vamos falar assim, ligada a caráter? Ela pode estar ligada a caráter, mas uma pessoa que ela é antiética, a gente pode afirmar que ela é mau caráter? Eu acho que não, porque se ela é antiética, eu não acho que ela é mau caráter, porque, na verdade, ela entende para ela, dentro da criação e do conceito dela, talvez aquilo seja uma coisa certa a se fazer. Não, gente, eu acho que, Miriam, eu vou discordar um pouquinho de você. Eu concordo que não dá para falar que ela é mau caráter, mas vamos falar assim, ética é aquilo que você faz quando ninguém está olhando. Vamos levar isso meio que ao pé da letra para a gente guiar a nossa resposta. Uma pessoa pode ser ética e não ser ética o tempo todo. Por quê? Alguém será que consegue ser ético o tempo todo? Acho que não. Por quê? Porque a sociedade tem várias regras e nem sempre a pessoa consegue seguir todas as regras da sociedade. Professora. Mas ética está relacionada à regra da sociedade ou é a moral que está ligada à regra da sociedade? Agora já me confundi. Eu acho que não dá para ser sempre ético, porque a ética ela contraria o seu, vamos supor, não é o bem-estar, e é o que é certo, né? E às vezes a pessoa faz o que é bom para ela, mas não o que é bom para os outros. Então eu acho que isso é justamente o que é ser justamente antiético mesmo. Não ligado diretamente ao mau caratismo, mas igual a senhora falou também não é muito bom, porque ela faz o que é bom para ela, mas não para um todo. Então, e aí você levantou um ponto muito bom, Gustavo, porque aí a gente tem o caráter e a gente tem a questão do ego, né? O ego é o eu, que aí estão envolvidos na questão da ética, né? E ética, sim, é fazer aquilo que é certo. Vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo bem, bem prático.
Toda semana, praticamente, eu dou para vocês um trabalhinho para vocês entregarem, não é verdade? Sim. E aí, eu nunca falei nada de pontos para vocês dos trabalhos, né? E há 15 dias atrás, eu falei para vocês, ó, daqui 15 dias, que seria para a aula de hoje, vai valer ponto. Eu não falei quanto vale, mas eu falei que eu vou pontuar, que eu vou corrigir. Mas falei para vocês assim, toda semana vai ter alguma coisa para fazer e vocês têm que fazer. Para o bem de vocês, para o bem do desenvolvimento do trabalho de vocês, que se fizer semana a semana é melhor, independente se valer ponto ou não valer ponto. Muitos de vocês, ou praticamente todos, pode ter semana que não entregou, não sei porquê, ou entregou atrasado, mas muitos de vocês, valendo ou não valendo ponto, entregaram. Isso é uma atitude ética. Porque está no contrato nosso de que toda semana tem um trabalho. Valendo ou não valendo ponto, então assim, puxa, eu avisei depois. Vocês entregaram da mesma maneira. O bem-estar de vocês de qualquer jeito. Muitos, por exemplo, dentro de outros cursos, eu cobro uma coisa que é chamada resenha. Vocês sabem o que é uma resenha? Pessoal? Pessoal? Professora, repete aí, por favor. Em alguns cursos eu cobro uma coisa que é chamada resenha. Eu peço para os alunos fazerem uma resenha do capítulo, toda a aula. E aí eu perguntei para a turma, pessoal, a resenha vale tantos pontos, está no contrato nosso, está na nossa ementa. Se eu pegar e falar para vocês assim, ó, vocês têm que fazer a resenha por vocês mesmos, vocês não precisam me entregar e ela não vai valer nada. Quantos de vocês fariam a resenha? Eu não faria. Por quê, Miriam? Eu não faria conhecendo a minha rotina. Então, dentro da minha rotina, eu vou fazendo o que é prioridade e o que vai fazer diferença, pelo menos naquele momento, na minha rotina. Então, eu tenho 5 matérias por semana. Então, eu tenho um monte de trabalho para entregar, tudo valendo nota, porque se eu não fizer, eu não vou passar, eu vou pegar uma DP. Então a professora não vai valer nota, ok, depois eu leio o texto, depois eu faço. Não estaria na minha regra de prioridade. Quem mais não faria? Concordo com o que a Mira falou. A gente vai priorizar aquilo que realmente, de fato, está valendo nota. Se não tiver valendo nota, eu não ia fazer naquele momento. É mais por critério de prioridade. Só que o Minha engraçado opinião. é que, assim, igual a Miriam falou e o Rodrigo, é por critério de nota. Só que até agora a gente estamos na 4ª semana ou na 3ª? Nós estamos na 5ª. Né? 5ª. Semana. Até praticamente a 3ª semana, a senhora estava passando atividade sem nota. E praticamente todo mundo fez. Então, foi critério do quê? Porque eu acho. Porque, assim, o que acontece? A gente está tendo trabalho, realmente, os professores estão pedindo para a gente fazer trabalhos em grupos para poder entregar e tem apresentação também. No caso, eu uso o critério do quê? Se hoje a Fernanda passou uma resenha para a gente fazer, eu realizo amanhã, no período da manhã ou da tarde, quando eu tenho disponibilidade no serviço, e na aula seguinte eu entrego, vamos dizer, quarta que vem. Se a senhora passasse assim, eu vou fazer uma resenha, eu preciso que vocês façam uma resenha para mim de tal texto e me entregue outra atividade que vale nota. Óbvio que a gente vai fazer a atividade que vale nota e a resenha a gente não vai entregar, porque a gente precisa de nota para poder passar no semestre, entendeu? Então, assim, a gente usa o critério de que a nota vai na frente, só que a senhora, é isso que não deu para entender, a senhora passou até a 3ª semana a atividade sem nota e todo mundo fez.
praticamente. Mas eu entendo que pelo menos, eu vejo assim, a partir do momento que a minha professora, o meu mestre, me passou uma atividade para fazer, ele não precisa nem falar qual vai ser a nota. Eu entendo que está valendo nota, porque desde o prézinho é assim, digamos, né? Mas assim, se a gente for avaliar essa questão de notas ou não, a gente pode avaliar o conceito da escola pública, que qual que é o conceito da escola pública? É a aprovação continuada. Então, os alunos entendem que eles não precisam estudar, porque eles vão para a escola e eles vão de qualquer forma, e o aluno da escola pública, a grande maioria, já não estuda mais. Na faculdade, e eu já tinha falado isso para outro professor antes, na faculdade as pessoas têm a obrigação de estudar e estudam, por quê? Porque elas sabem que se ali ela não estudar, ela não entregar, ela não vai passar. Então, entendo que quem entrega, entrega porque sabe que vai valer nota. Olha só, vou ensinar uma coisa para vocês de um ponto de vista diferente. Eu fiquei muito orgulhosa, que vocês entregaram. Vocês fizeram o que eu pedi, independente de nota. E agora eu vou mostrar o benefício que vocês estão tendo em relação a isso, não só em termos de moral e ética, mas em termos de benefício de aprendizagem. Quando vocês começam a fazer não vale nota, e eu começo a comentar e a direcionar o trabalho de vocês semana a semana, e falo assim, bom, da quinta semana eu vou pontuar, quer dizer que eu dei 4 semanas para vocês errarem e fazerem como vocês bem entendiam. Errarem quando eu falo assim, engatinharem pelas próprias pernas. E aí, ir direcionando para vocês. E fui vendo, vamos falar assim, como vocês iam melhorando ou não. E aí, falou assim, bom, agora mais ou menos, eu acho que eles chegaram num ponto o qual o trabalho já está mais ou menos desenvolvido e eles estão prontos para receber um feedback com nota. Ou seja, não foi à toa. A pessoa que, por exemplo, falou assim, não vale nota, então eu só vou fazer quando valer, o primeiro feedback que ela vai receber do trabalho dela já vai estar valendo ponto. E ela não vai saber se o que ela fez está mais ou menos certo, mais ou menos errado, se ela está indo conforme todo o grupo. Então, existe essa função de curva de aprendizagem. Então, no final das contas, o que eu estou fazendo? Eu estou acompanhando o aprendizado de vocês e criando uma construção de, vamos falar assim, da turma aí, vamos falar assim, ir crescendo em conjunto. E com isso, a probabilidade de vocês tirarem notas ruins ou notas, vamos falar assim, um tirou 2 e o outro tirou 10, é menor. Por quê? Porque vocês vão, vamos falar assim, andando de forma homogênea. Então, eu tenho um acompanhamento do status de todos vocês. E vou puxando mais ou menos a turma em função disso. Então, em função, vamos falar assim, em termos de benefício para vocês, como pessoa, como profissional, vocês, com esse nível de aprendizado, vocês ganham mais. Vamos voltar para a questão da resenha. Se eu passo uma resenha para vocês fazerem, e aí eu passo a atividade, e falo assim, a resenha não vale nota, mas a atividade vale nota, vocês falaram assim, não, vou priorizar a atividade e não vou fazer a resenha. Mas nenhum professor passa para vocês lerem alguma coisa que não vai impactar ou na próxima aula ou na própria atividade que é valendo nota. E foi isso que eu expliquei para os meus alunos da outra turma. Eu falei assim, não tem coerência. Tipo, eu pedi uma coisa para vocês e falarem que é super importante vocês fazerem, o qual é a obrigação de vocês, e vocês não fazerem. Então, sim, fiquei muito orgulhosa da minha turma de sustentabilidade, porque foi a primeira turma que eu já tive que eu pedi alguma coisa e vocês fizeram. E vocês fizeram. E vocês foram super éticos em confiar naquilo que eu estava falando para vocês, que era para melhor o desempenho de vocês, para poder seguir em frente. E foi por isso que eu não pontuei vocês desde da primeira aula. Porque vocês ganharam por mérito. Eu podia ter atribuído nota, aula, mas eu não tive o que? A atitude punitiva.
Por quê? Porque vocês confiaram de um outro lado e vocês foram muito éticos e morais em seguir e vocês estão caminhando de forma homogênea. Isso é super positivo, gente. De verdade, é muito positivo. Mostra uma diferença de turma muito grande. Não sei se vocês conseguiram captar o que eu estou tentando dizer para vocês. Sim, professora. Você recebeu o meu trabalho? Disse, eu não entrei dentro da plataforma ainda para baixar o trabalho de vocês. Você entregou pela plataforma? Entreguei. E mandei pelo e-mail também. Eu não sei se eu consegui, se foi muito certo. Tem que porque eu fiz pelo celular. Eu fiz pelo celular. E no meu celular o trabalho está perfeito. Aí eu não sei se como chegou para você, né? Que eu estou sem Word, sem Office. Amanhã que eu vou colocar esse programa no computador para eu conseguir fazer o trabalho direitinho, porque eu não tenho nenhum trabalho, eu pensei que não ia precisar do Word, mas não estava conseguindo fazer. Eu fazer, né? Aí eu não sei se ele foi bem, foi certo, como que chegou para você. Eu vou verificar, Dirce, quando eu for baixar todos os trabalhos. Porque vai ser uma... Então tá, você tem que me falar qualquer coisa. Mas qualquer coisa, eu te mando uma mensagem por e-mail, tá bom? Eu faço de novo. Eu fiz tudo, a menina mandou para mim, eu vi o trabalho dela, falei, tá, aí eu entendi direitinho, eu fiz, né? Aí eu falei, mas eu não sei se como chegou para ela, tá? E como eu tô sem a ferramenta, assim, e o computador está com um probleminha, amanhã que eu vou levar para colocar o Word para fazer os trabalhos, tudo né? Aí qualquer coisa eu faço de novo direitinho e te mando. Disse, tudo bem, tudo bem. Agora, eu combinei com a turma que essas particularidades da situação de cada um, a gente vai conversar sempre ao final da aula. Porque aí eu consigo liberar aqueles que não precisarem, vamos falar assim, conversar comigo. E aí a gente segue o fluxo da aula. Porque todo mundo se programou para estar aqui, tudo bem? A gente continua conversando no final da aula, não tem problema algum, tá? Bom, vamos seguindo aqui. Aí a gente, vamos falar, dado que a gente, vamos falar, conversou um pouco sobre ética e moral, de uma forma geral, e não, vamos falar, não da forma, não abrangendo os aspectos organizacionais de ética e moral, a gente vai evoluir um pouquinho para o desenvolvimento da ética empresarial, da importância que isso tem. Ela nasce da filosofia, balizando o que é certo e o que é errado, e sim, dentro dos valores de uma sociedade, e agora, com a gente, dentro dos valores de uma sociedade, mas com a globalização, isso tá, vamos falar assim, tá tirando um pouco as fronteiras, né? Então, quando a gente fala até, vamos falar dos princípios em relação a empresas, porque uma empresa, tudo bem que ela pode estar estabelecida no Brasil ou em qualquer outro país, mas se ela está transacionando com outros países, com outros atores, ela está sujeita a outras regras do jogo. Então, isso está cada vez mais uniforme em termos daquilo que é certo e o que é errado no mundo dos negócios. E aí a gente tem a questão da ética aplicada, né? Que é quando os princípios morais são aplicados às áreas de conhecimento específicas. Então, a ética na medicina, a ética do empresário, a ética da empresa, a ética nossa dentro de sala de aula, a ética da universidade. Então, por exemplo, quando vocês vamos falar assim, fazem o trabalho de vocês, de conclusão de curso, vamos supor que vocês vão apresentar dados de uma empresa. Uma das coisas que vocês têm que pedir é a autorização para fazer o trabalho dentro dessa empresa. Por quê? Porque senão o seu trabalho pode ficar completamente comprometido e porque você está se apropriando de dados que não são seus. Até para a gente citar uma pessoa quando a gente está escrevendo, ou uma organização, ou quando vocês estão fazendo isso agora. A gente tem uma forma de fazer a citação conforme a BNT, a APA, para a gente não
pegar o direito de propriedade de, vamos falar assim, de alguém que estudou alguma coisa. E isso sim faz parte do, vamos falar assim, da ética, do padrão de ética de conduta da forma escrita. Tem a ética na medicina também. Tem a ética, o código de conduta ética dentro da empresa. Então, uma das coisas, por exemplo, que acontece em empresas, assim, duas pessoas não podem ser namorado, namorada, marido, mulher, dentro da mesma área, ou um ser subordinado de outro. Por quê? Porque vai cair numa questão ética. Por que que isso cai numa questão ética, gente? Por que que, vamos falar assim, a esposa e o marido não podem estar dentro de uma mesma área ou entre uma posição de, vamos falar, de gestão e analista, ou de diretor e gestor? Por que que vocês acham que isso acontece? Porque Eu vai acho ter porque vai ter conflito de interesse, né? Um pode privilegiar o outro, e aí não seria justo, não seria ético. Não seria justo, não seria ético, e aí a psicologia, ela explica, né, um pouco isso. Ou, por exemplo, você ter mãe e filho trabalhando juntos numa empresa de terceiro. Não, tô falando, numa empresa familiar, isso acontece muito, por exemplo. Isso acontece em empresas familiares, quando você tem pai e filho trabalhando juntos, ou pai e filha, mãe e filha trabalhando juntos, e você tem outras pessoas na mesma posição. E aí a pessoa se refere a outra de uma maneira diferente, sendo que os cargos são os mesmos. Isso acontece. Isso uma, vamos falar assim, é uma falta de governança, é uma falta de código de conduta ética. E isso ocorre muito, porque, puxa, psicologicamente, eu estou tratando com meu filho. E às vezes não é nem para privilegiar, às vezes é muito pior. Vamos falar assim, é tratar a pessoa de uma maneira injusta em relação aos outros funcionários, porque quer fazer aprender, e bem entre aspas. E não é bem assim que as coisas devem acontecer. Então, tem fator psicológico aí envolvido, tem um fator, vamos falar, administrativo, vamos falar assim, da própria administração, e fazer, vamos falar assim, um código, os valores da empresa, os valores, não só os valores estratégicos, mas os morais, e econômico que está por trás disso, que aí é a questão de governança, né? Estratégia de governança e como alocar essas pessoas aí. E aí, dentro disso, a gente tem aqui, vamos falar assim, como que evolui a ética empresarial? Vocês veem bem a tela? Ou tá ruim para vocês lerem? Que eu posso... Tá um pouco ruim, professor. Melhorou? Agora tá bom. Agora tá bom. Então, vamos acompanhando aqui comigo. Bom, a gente tem uma evolução... Ética empresarial... olha só, gente, a gente tá, vamos falar assim, falando de uma coisa que começa antes de 1960. Então, embora a ética na filosofia seja uma coisa, super debatida vamos falar assim, há alguns milênios, quando a gente trata de, vamos falar assim, de ética empresarial, é uma coisa relativamente nova. Porque, antes de 1960, a ética na administração, ela era aplicação na área de administração e economia. E elas eram, vamos falar assim, críticas às áreas, sobre uma perspectiva de teologia. Então, a gente está falando assim, o estudo, vamos falar assim, parte vamos falar, da religião das pessoas, né? Então, parte da teologia, influenciando nas áreas de administração e economia, como, por exemplo, ter salários justos, os valores moralistas de uma determinada sociedade, influenciando dentro da empresa. Se a gente pensa, por exemplo, hoje, o qual, por exemplo, aqui no Brasil, quantas religiões a gente não tem? Muitas, mais talvez do que vocês imaginam. Mas, se a gente pegar na década de 60, não existiam tantas religiões assim, ou pelo menos não eram tão, vamos falar assim, não era tão pulverizado, eles eram mais concentrados. Então, muitas vezes, vamos falar assim, os valores morais de uma religião são diferentes dos valores morais de outra. E isso influenciando a administração, a rotina de uma empresa, pode ser, às vezes, até perigoso. E você definir salário por meios religiosos também pode ser uma coisa
que gera muita, vamos falar assim, gera muita dúvida, né? Porque você não está colocando um critério que é, vamos falar, econômico, que acompanha, vamos falar assim, os preços da sociedade, questão de inflação, vamos falar, o mérito das pessoas em relação ao que elas fazem, a complexidade do trabalho. Então, você está vendo, vamos falar assim, mais influenciado. Ao passo que na década de 60, a gente tem um momento de vários problemas sociais emergindo, né? Então, a gente tem, na década de 60, eles começam a questionar, eu estou falando no Brasil, não, no mundo, a explosão, vamos falar assim, populacional, a sociedade estava crescendo muito, estava se urbanizando bastante, especialmente nos países em desenvolvimento, é um momento de pós-guerra, é um momento, vamos falar assim, que as pessoas, houve uma industrialização muito forte, e aí passam a consumir mais, e aí surgiram os problemas sociais, os problemas ambientais, em poluição, consumerismo, resíduos nucleares, resíduos de pós-guerra aí envolvidos, e aí a gente tem, vamos falar assim, uma nova atitude em relação ao que é ética, né? Porque aí a gente começa a ter gente lutando contra, como se fosse um movimento anti-empresarial. A gente tem um movimento estudantil acontecendo aí também. A gente vivenciou várias manifestações ocorrendo nessa década. E aí a gente aqui tem a migração também de regimes políticos para regimes mais, vamos falar assim, regimes militares, regimes muito de direita, e isso influencia. Quando eu estou falando de direita, eu não estou falando do nosso momento de hoje, mas, puxa, daquilo, vamos falar assim, os resíduos da Segunda Guerra Mundial, que, vamos falar, feriram muitas sociedades. Entre 1970 e 1980, a gente, vamos falar assim, começa a surgir a definição e o desenvolvimento do que é efetivamente ética empresarial. Então, a gente tem um momento de institucionalização da ética empresarial. O que seria institucionalização? Instituições, eu falo que são as regras do jogo, parafraseando Douglas North, que é um célebre autor economista, né? Então, a gente tem essa, vamos falar assim, essa definição do que é ética empresarial, a gente tem as várias conferências, as publicações, associações, todo mundo trabalhando em relação a esse conceito, para chegar num conceito comum e um conceito mais globalizado sobre isso, né? E com, vamos falar assim, com um foco na empresa, e não com um foco só filosófico, só teológico, ou contra tudo aquilo que estava acontecendo. E aí, nesse sentido, nesse sentido de desenvolvimento, eles trabalham com uma definição interdisciplinar. Então, assim, puxa, não é só, vamos falar, filosofia, não é só economia, mas são, vamos falar assim, a filosofia com os estudos de administração muito centralizados nos problemas sociais, mas começa a fomentar, vamos falar assim, puxa, administração de empresas e sociedade. Mas a gente saiu do âmbito da teologia, a gente saiu do âmbito do movimento anti qualquer coisa. E aí a gente chega na década de 90, né? E na década de 90, a gente tem, vamos falar assim, uma mudança para uma ética descritiva. Então, assim, a gente tem uma mudança do quê? Da perspectiva só de definição por vamos falar assim, para uma perspectiva de ética quanto como que acontece a tomada de decisão das empresas? Como que é o comportamento das pessoas? Então, são métodos mais baseados. Então, assim, aí vem as outras disciplinas. Então, em sociologia, em psicologia, para entender como as pessoas tomam as decisões. E aí a ética comportamental, ela entra dentro da ética empresarial. Então, assim, as ciências de estudo do comportamento humano, as ciências sociais e psicológicas entram para explicar por que o comportamento ético, ele ocorre ou não ocorre dentro de uma empresa.
E aí a gente chega para o período, entre aspas, eu vou colocar entre aspas, embora aqui no slide esteja, de maturidade e aplicação, que é a partir da década de 2000. A partir dos anos 2000, a gente tem a aplicação do conceito, de todos esses conceitos aqui desenvolvidos, né? Para situações, vamos falar assim, específicas, regionais, culturais, e claro que baseadas em casos. Então aí a gente vai ver tudo acontecendo meio que ao mesmo tempo. E aí a gente começa a emergir o quê? Avaliação, vamos falar assim, ferramentas de avaliação de gestão de ética. Então, se uma pessoa, uma empresa, ela é mais ética ou menos ética. E aí eles falam que isso é uma maturidade do conceito de ética empresarial e de substituição de um modo crescente, né? Porque vocês vão vendo que o conceito foi amadurecendo com novos temas. Então, como por exemplo, não fala só ética, mas fala de responsabilidade social empresarial, sustentabilidade, criação de código de ética de empresas. Vai ter um diretor de ética ou diretor de sustentabilidade. E ali, vamos falar assim, e muitas vezes diretamente relacionados com o quê? Vamos falar assim, com a parte estratégica da empresa. Então, eles chamam de maturidade, por quê? Porque muda o papel, vamos falar assim, de responsabilidade, sustentabilidade, de ética, da onde isso estava deslocado. Se a gente começou lá atrás, antes da década de 60, muito centralizado no RH, em recursos humanos, e a gente está acabando, vamos falar assim, com ética empresarial dentro dos valores, dos princípios e vamos falar assim, da própria estrutura organizacional estratégica. E aí a gente vê essa evolução. O que vocês acham sobre isso? Sem comentários? Pessoal? A gente está ouvindo, professora. Bom, então, enfim, o que é a tal da ética empresarial? Ele é o estudo interdisciplinar de problemas, oportunidades, éticas de negócio, nos negócios. E aí a gente tem o quê? Vamos falar assim, ele visa chegar a uma decisão quanto ao que é correto, né? O comportamento correto quando tem um problema, quando tem um dilema, ou uma situação ética. E aí eles utilizam, se valem do código de ética que a empresa tem. E aí a gente tem as seguintes situações. A gente tem a ética individual, que ela é aplicada ao comportamento das pessoas em uma determinada função. Alguém tem algum exemplo de ética individual? É relacionado ao trabalho, professora? Problema de ética individual. Comportamento das pessoas. Professora, Sim. me corrija se eu estiver errada. Entraria, por exemplo, se eu vou no supermercado e a moça do caixa me passa o troco errado, me passa um troco a mais, e eu, no caso, falo para ela, não, moça, seu troco, você me passou o troco errado, e devolvo o restante para ela, entraria isso? Sim, esse é um bom exemplo do dia a dia. Sim, você foi ética. E você poderia, vamos falar assim, você deu um exemplo de ética individual. Puxa, você conferiu o troco, viu que estava errado e devolveu. Você não se apropriou do dinheiro do outro e, afinal de contas, ela ia ter que tirar do próprio bolso. Não é verdade? Sim, perfeito. Perfeita o seu exemplo. A ética organizacional, a gente está falando no âmbito da empresa. Então, exemplo aqui que eu coloquei. Uma empresa deveria terceirizar a fabricação de medicamentos para países em desenvolvimento como a Índia? Uma empresa de vestuário deveria terceirizar a costura para países que usam mão de obra infantil? Essas são perguntas. E eu estou falando, eu coloquei a Índia e aqui é um exemplo, por exemplo, que ocorreu na própria China, mas eu posso dar uma outra. Vamos falar assim,
uma outra que, puxa, os países deveriam comprar carne bovina de empresas que têm seus abatedouros e compram, vamos falar, compram animais de áreas que foram desmatadas, para ser um exemplo bem atual. Eu acho que não, professora. Então, esses são dilemas éticos organizacionais. Então, por exemplo, essa questão da carne bovina, e que está dando muito problema, puxa, está repercutindo em um monte de questão assim, puxa, a gente vai ter que criar um mecanismo de rastreabilidade desses animais para provar que eles não estão vindo de uma área de desmatamento. As empresas estão preocupadas que o quê? Puxa, em provar que a falta de ética, porque entrou num dilema ético, né, mundial, que não estão fazendo a coisa errada. Por quê? Porque vamos falar, o desmatamento da floresta amazônica vamos falar, uma questão de sustentabilidade. Se é uma questão de sustentabilidade, é uma questão de responsabilidade ambiental. E aí você comprar, vamos falar, carne proveniente do desmatamento, cai numa questão de ética. Olha isso. Olha onde a gente chega. E aí a gente vem com a ética econômica, né? Que abrange todo o sistema econômico, vamos falar, como um todo. E aí, assim, qual que deve ser o principal objetivo da empresa? Lucro ou bem-estar social? Eu acredito, por esse motivo de ética, o bem-estar social. Porque, assim, se nós formos visar sempre o lucro, né, supondo que esse desmatamento da Amazônia tem a ver com os bois que a carne vem mais barata, né, enfim, tem os seus motivos de ter alguma ilegalidade na produção. Então, o comprador, né, eu acho que vai do cliente até o empresário. Porque, assim, o comprador, o empresário fazendo errado, o cliente comprando, isso é um ciclo sem fim. Porque ele faz porque tem quem compra, né? E a empresa também tem que ter a responsabilidade social de fazer certo, por quê? Porque senão sabe que a sociedade não compra o produto dele, porque isso gera um problema ainda maior. Então, eu acho que vai como se fosse uma engrenagem. Fazem um começa errado e todos terminam errando e aumentando o problema. Então, aí eu vou colocar, Gustavo, que é o seguinte: o lucro ele faz parte do bem-estar social e do bem-estar ambiental, porque se a gente pensar no tripé, a gente tem o econômico, o social e o ambiental, todo mundo funcionando numa engrenagem só. E aí, quando a gente une, por exemplo, todos esses daqui, vamos falar, pensando na nossa ação individual, o impacto que tem em termos de organização e no impacto econômico que isso tem, vamos imaginar o seguinte: quando a gente compra, quando a gente pensa em comprar alguma coisa e não pagar o imposto que está sobre isso. Tipo, achar um caminho mais fácil, ou comprar a coisa que é pirata. O que acontece? Vamos falar assim, a gente está comprando uma coisa que é pirata no sentido, não estou falando no sentido de ser mais barato, porque não necessariamente que às vezes vai quebrar mais cedo, tal, essas coisas, mas uma coisa que é pirata. Você não está só, vamos falar assim, muita gente acha que está dando uma desperta, mas vamos pensar em qualquer coisa que venha na cabeça de vocês que é pirata. Qual que é a cadeia, os outros stakeholders, e ligando com a aula passada, que a gente não está retroalimentando em função da gente estar comprando uma coisa pirata. Vamos pensar numa coisa bem, vamos falar assim, bem ok, assim, um retrovisor. Retrovisor de carro. A gente não comprou o retrovisor, vamos falar assim, do fabricante, nem de um revendedor autorizado. A gente comprou de uma pessoa ali. Aí eu pergunto para vocês, puxa, esse retrovisor, ele veio da onde? De quem que ele foi comprado? Como que esse cara arranjou? Ele tem licença para isso? Ele está pagando imposto para vender isso? Por que essas perguntas elas são importantes de serem entendidas? Primeiro, se uma pessoa não está comercializando uma coisa e não está fazendo a declaração do imposto de renda dela, ou está contribuindo vamos falar assim, como deveria contribuir, quer dizer que todos nós aqui,
estamos pagando uma conta que não é nossa. Por quê? Porque vai voltar para a sociedade, isso é certo. Isso em relação ao governo. Em relação à cadeia de produção para chegar esse bendito retrovisor antes da pessoa comprar. Quem que está envolvido em achar esse retrovisor? Em comprar esse retrovisor? Será que tem mão de obra infantil ali envolvido? Será que tem, vamos falar assim, uma mão de obra não registrada? Então, assim, a gente está falando de um subemprego, o qual não está pagando INSS, que é o o seguro saúde. A gente não está, vamos falar assim, não tem os encargos sociais envolvidos. E será que isso está fomentando uma coisa tipo tráfico? Porque aí, se a gente entrar no âmbito do tráfico, aí a gente vai ver um monte de outros desdobramentos sociais que estão por trás de uma atitude individual que a gente teve e esteve sem pensar. E aí eu vou falar para vocês, assim, puxa, essa atitude de não ética individual, que qualquer um pode ter, ela é falta de caráter? Ela acabou com o bem-estar social. Ela impactou a lucratividade econômica de uma empresa. Pode ter problemas organizacionais em relação à mão de obra ali. E a pessoa que fez isso, que foi lá e fomentou essa economia, como você colocou? E aí? Essa pessoa é sem caráter? Então, professora, eu acho que antes de falar se realmente é sem caráter ou não, acho que, igual a senhora falou, acho que a gente tem que analisar um todo, né? Existem pessoas que realmente não pesquisam e vai pelo valor mesmo, igual o retrovisor de um carro. Se você vai comprar em concessionária, ele é 4 vezes o valor, seja de um paralelo que tem uma aprovação do Inmetro, né, que existe uma manufatura correta por trás dele, e a pessoa que não tá nem aí mesmo, quer saber, tipo, ela fala, não tem ideia de onde vem, eu só quero o mais barato e vai na lojinha da esquina que é desmanche. Então, assim, se ela não tem a informação, né, de que é bem difícil acreditar que não tenha, mas às vezes pode ocorrer de realmente não ter a informação de que realmente essas peças são são subprodutos de roubo, enfim, sei lá o que seja, eu acho que não dá para julgar a falta de caráter, né? Mas porque a desinformação às vezes da pessoa, não sei se dá para julgar um mau caratismo. Mas Não, agora, então, a minha conclusão é igual à sua. Eu acho que não é uma falta de caráter, mas é uma falta de conhecimento, não só da questão ali que está sendo tratada, e de consciência de toda a cadeia que ela está ativando. Então, assim, toda a cadeia que está ativando. Eu peguei uma coisa bem chocante, mas bem mais próxima, por exemplo, do que o desmatamento na Amazônia. Que vamos falar, é a situação do carro, é a situação do desmanche, é a situação da ilegalidade. Afinal de contas, estamos, vamos falar, na cidade de São Paulo, né? Está muito mais perto do que a floresta amazônica. E, vamos falar assim, a gente pegar, por exemplo, a gente vai num supermercado, a gente não tem, pelo menos até agora, talvez daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, dependendo do que a sociedade fizer, a gente vai ter informação de onde veio a carne que a gente está comprando. Mas hoje a gente não tem esse conhecimento. E aí, assim, puxa, eu comprei a gente comprou, vamos falar assim, a gente comprou carne para fazer o churrasco de final de ano. Vamos até imaginar que isso é possível. Afinal de contas, sonhar não paga imposto. A gente fez. E aí foi lá e comprou. A gente não tem como saber se aquilo que a gente vai fazer na nossa festa vamos falar assim, da onde que veio, se a gente está contribuindo com uma coisa ou com outra. Por quê? Porque não tem como saber. Isso prova que a gente, vamos falar assim, que a gente está sendo antiético? Não, prova que a gente não tem informação. Mas a partir do momento que a gente consegue começar a mudar o nosso pensamento, moldar a nossa atitude, sim, a gente pode repensar as nossas atitudes em torno da ética, em torno da moral. E aí vou concordar de novo contigo, Gustavo. Tem a situação daquele que é certificado, daquele que é o alternativo, mas será que a gente fomentar a questão do desmanche é uma coisa boa?
Para o curto prazo de alguns, sim. Agora, e para uma construção de ética e moral de uma sociedade? Pensando que, sim, essas pessoas vão estar ensinando crianças, famílias e fomentando todas as vezes, vamos falar assim, um local, uma cidade. Então, vamos falar assim, tem essa questão que a gente tem que repensar. E por isso que, assim, e aí isso a gente pode pegar, vamos falar assim, dos problemas que vocês estão, vamos falar assim, enfrentando nos trabalhos de vocês, existe uma questão de ética ali envolvida em cada um dos trabalhos, né? Que vocês estão fazendo. Eu não vou pedir para vocês dissertarem de ética dentro do trabalho de vocês, mas eu só quero que vocês repensem nisso. Repensem, vamos falar assim, pensem, né, nas atitudes de vocês em relação à ética e em relação a aqui. Vamos falar assim, simplesmente ir comprar alguma coisa vamos falar assim, na esquina, o que isso impacta ou não na vida, não só de vocês, mas eu falo dos stakeholders, mas vamos falar um pouco mais simples, né? Daqueles que estão no entorno, da nossa sociedade, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso Brasil. Isso é super importante, só que isso é super difícil de fazer. E vamos falar assim, numa questão como, por exemplo, o desperdício de alimento em casa. Uma atitude como muitos de vocês que estão começando a se familiarizar e estão, vamos falar, mensurando isso, vocês vão ver que o quê? Até o final do semestre, muito do desperdício que vocês observaram do começo vai ter diminuído. E aí eu vou falar assim, é uma questão de ética individual? Pode até ser, dependendo da forma que vocês colocarem. E, bom, e os dilemas morais? Aonde que eles entram? Queria saber se vocês concordam. Oi, pode falar, Gustavo. Alguém ia falar? Tá. Achei que alguém ia falar também. Eu acho que o dilema moral, professora, não sei se eu estou muito errado, mas foi o que eu pensei agora. O dilema moral seria aquele dilema, por exemplo, assim, mulher usar roupa curta, tá certo ou tá errado? Isso seria um dilema moral? Depende. Em que país estamos? Qual que é a temperatura ambiente? Quais que são as regras? Por exemplo, eu já fui visitar um país do Oriente Médio. Tinha lugar do país que a gente podia frequentar a praia. Normal, como se estivesse aqui no Brasil. Normal. Tinha localizações do país que eu tinha que ir desse jeito que eu tô vestida, de calça, camisa de manga, vamos falar assim, cobrindo os ombros. Por quê? Porque senão ia ser imoral. Só que tava um calor de 45 graus. E aí? Só que você tem que respeitar a questão da cultural, né? Por quê? A gente tem o quê? Vamos falar assim, a decisão, ela tem que ser tomada, vamos falar assim, ela tem efeito sobre você, né? Ela tem efeito sobre as pessoas que estão no seu entorno, que é importante. E se ela, vamos falar assim, e se ela é certa ou errada moralmente? Então, assim, para mim, se eu tivesse, vamos falar assim, com uma regata nesse lugar, vamos falar fechado, mas com uma regata, estou expondo uma situação, para mim seria ótimo e não seria errado. Eu não estou indo para um lugar de, vamos falar assim, de uma maneira indevidamente vestida. E tá muito calor. Só que, para as pessoas que moram nesse lugar, isso é um desrespeito à cultura deles. Então, vamos falar assim, puxa, eu tenho que levar em consideração essa questão, vamos falar assim, de respeitar também o próximo. E eu falei agora, vamos falar assim, até de uma forma bíblica, porque ali era uma questão religiosa, mas sim, de considerar dentro do meu dilema entre morrer de calor ou respeitar o outro,
Vamos falar assim, o que era, vamos falar assim, o correto. O que eu achava que era o certo ou errado. Quais eram vamos falar assim, as alternativas ali cabíveis. Então, quando a gente... Professora, Sim? a senhora está falando isso agora, e eu lembrei, né, de algo que, assim, eu morava lá em Pernambuco, né? E lá os homens andar sem camisa é muito normal. Eles entram em qualquer estabelecimento sem camisa, andam na rua sem camisa. E eu vi que aqui em São Paulo é bem diferente. Quando você vai no mercado, teve até, eu não sei se foi no dia, que tem lá uma placa que é proibido entrar sem camisa, né? E, tipo assim, são regiões tão próximas no mesmo país, só que é como a senhora falou, depende muito da cultura de cada local, né? Porque lá o pessoal anda como quer, assim, sem camisa e tal. Aqui não, aqui tem locais que o homem não pode entrar sem camisa. Sim, e Nelly, por exemplo, no Rio de Janeiro, você tá na praia, você põe um short, você vai ali comprar uma água a 2 quarteirões de, vamos falar assim, vestindo biquíni, um shortinho e chinelo. E não tem problema nenhum. Aqui, se você pegar e sair, sei lá, você tá na tua casa, onde você mora, e você tá tomando sol. E aí você fala assim, vou pôr um short e vou ali comprar um negócio pra gente beber, pra gente comer. Se andar meio quarteirão só de short e, vamos falar assim, e o biquíni, vai dar um problema. Não é verdade? Eu acho que sim, professora. Eu não saio assim, né? Mas eu Não, acho que sim. Embora assim, eu não sei nos dias normais, né? Mas aqui em São Paulo, quando eu estava vindo do trabalho para casa, pelo menos no carnaval, vi gente praticamente pelada na rua. Que para mim, tipo assim, né? Eu fiquei abismada, mas então, mas aí é que tá. Aí no carnaval é a situação especial, o qual esse tipo de dilema moral já não existe. Agora, o que acontece, por exemplo, se a gente pegar. Existe carnaval em outros países, mas não é nada parecido com o nosso carnaval. Tanto que quem vem de fora para o nosso carnaval, vamos falar assim, a primeira coisa é que fica chocado, assim. Nossa, as pessoas estão peladas na rua. E agora, se a gente olha o que é, vamos falar assim, a Marquês de Sapucaí, tem as fantasias, mas também tem, vamos falar assim, pessoas seminuas ali dançando, fantasiadas. E aí, assim, é a moral, e aí eu não tô falando da Sapucaí, mas também aqui a gente tem no Sambódromo de São Paulo. Aí, assim, isso, vamos falar assim, é a moral dentro vamos falar do Sambódromo? Não. Se a gente pegar a mesma fantasia ou coisa muito semelhante e colocar, vamos falar, na Avenida Brasil, na Avenida Interlagos, no meio da Juscelino, no meio da Avenida Paulista, puxa, vai ser um choque para a cidade de São Paulo. Se não for no meio do carnaval, é claro. Se tiver ocorrendo bloquinho, já não vai ser tão repudiado assim. Então, assim, puxa, uma pessoa tem que, vamos falar assim, tem que levar em consideração os efeitos sobre as outras pessoas. Então, não, vamos falar assim, lá no Pernambuco, não é um problema, vamos falar assim, não vai ter reação nenhuma se o homem sair sem camisa, entrar sem camisa. E a mesma coisa lá no Rio de Janeiro. Vamos falar assim, faz parte daquele ambiente. Aqui em São Paulo, isso já não é tão comum. E as pessoas vão ficar chocadas e não vão gostar entrar num estabelecimento assim. E aí, assim, existem alternativas? Existem. Tem que se avaliar isso, né? Quais que são as alternativas? E qualquer decisão, vamos falar assim, o que é eticamente relevante? Se é certo ou se é errado moralmente? Vamos falar assim, está de acordo com os valores? Porque tem que estar de acordo com os valores da sociedade. Um exemplo vamos falar, mais contido ainda, porque a gente pegou extremos. Tem igrejas em determinados países do mundo, igrejas, não estou falando que você tem que entrar coberta. Quando eu falo coberta, não é burca, tá? Por exemplo, se você tá com a regata, tá de short porque tá calor, tal, não sei o quê, mas existe um código de conduta, de moral, tal. Eles vendem nas portas ou das igrejas o quê? Uns lenços
que não é lenço de tecido, mas não é plástico, para você amarrar na cintura que cobre o joelho e colocar em cima, vamos falar, dos ombros. E não é só mulher, é homem também. Por quê? Porque eles consideram que, vamos falar assim, é um código de conduta do país, mas mais do que isso, da própria igreja, que ali não pode entrar descoberto. Então, por exemplo, homem de short. Professor, Sim. não sei se a senhora me permite fazer uma incitação aqui, que a senhora está falando, né, falou do carnaval e tudo. Eu gostaria de pegar o exemplo da Geise Arruda, porque assim, nós estamos num país onde eu não sei se é liberado ou não o uso de roupa curta, né? Mas é o que a senhora falou, é uma questão cultural já. E ela ser expulsa da instituição de ensino. Na sua avaliação, assim, alguma coisa esclarecedora, se está certo ou está errado, enfim, por conta que no país isso não é proibido, só que na faculdade também não está implícito que é permitido. O que você acha, professor, para ilustrar mais ou menos para a gente? Eu acho que assim, existem os códigos escritos e os códigos não escritos, né? E aí vem o próximo, assim, o que é conforme, o que não é conforme. Tudo, só vale aquilo que está escrito? Ou não? Não, não. Para mim, não. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Quando eu estava eu estava na faculdade, mas eu estava fazendo o doutorado. Tem lá o pessoal do mestrado, o pessoal da graduação, o pessoal do doutorado, os professores. Não está escrito em lugar nenhum que você tem que ir com roupa de trabalho. Porque, poxa, o pessoal da graduação vai mais à vontade. Vai de short, vai de camiseta, é de manhã, escola pública. O pessoal do mestrado vai, vamos falar assim, de calça jeans, coloca uma roupa mais à vontade. Mas você começa a olhar, o pessoal do doutorado já vai mais sério, vai de camisa, vai com uma camisete tipo a minha, vai com calça social, não precisa ir de salto alto, mas vai com sapato e não de tênis. E aí tem professor que chega aí até de paletó. Tá escrito em algum lugar? Não. Não tá escrito em lugar nenhum. Mas você observa isso. Então, nem todas as normas, elas estão escritas. Mas elas foram feitas para serem obedecidas, né? Entre aspas. Então, o que você acha? Eu vou devolver a pergunta para você. Como você se sentiria? Olha, professora, eu vou ser bem sincero, né? Eu não acho certo expulsar lá na base da violência, né? Na base do xingamento, mas também não acho certo assistir a aula, porque eu acho que você portar alguma vestimenta, algum tipo de coisa que tire a atenção das outras coisas e devolva só para aquilo e não respeita, porque eu acho que assim é um pouco de falta de respeito com os professores, né? Para com os colegas você ir vestido indecentemente para a faculdade. Então, eu não acho certo expulsar daquele jeito, mas também não acho certo ela ficar. Então, eu acho que ela deveria sair sim, né? Igual falaram, mas de uma forma mais passiva, justamente por Recebeu uma conta advertência. disso aí. É isso. Exato. Falou, assim, você infelizmente não pode assistir a aula e, sei lá, troca de roupa e volta. É o que eles fazem nas igrejas. Olha, vestida assim você não pode entrar nessa igreja porque aqui o código não permite. Mas amanhã, se você vier, vamos falar assim, apresentável, você pode entrar. Por uma questão de respeito. Eu acho que, assim, é difícil, por exemplo, eu julgar uma coisa o qual eu não estava presente. Eu acho que violência, ela é errado de qualquer jeito. A violência é uma coisa muito, muito ruim.
em qualquer circunstância, mesmo quando alguém vem com violência para cima de você, responder com violência, não sei se é a melhor solução. Agora, sim, uma advertência, aplicar, vamos falar, o código de conduta da universidade, o professor encaminhar para a diretoria, para conversar com o coordenador, ou com a... geralmente existe, vamos falar assim, existe um cargo dentro das universidades que vamos falar assim, não é o coordenador do curso necessariamente, porque ele cuida das disciplinas, mas é a pessoa que rege as regras do jogo de ambiente social. Então, levar essa pessoa para conversar com essa pessoa seria talvez a atitude mais correta, num caso como esse. Seria a atitude pelo menos mais racional. E aí, assim, emendando isso, o que é certo e o que é errado? A gente tem uma questão de conformidade, né? Que normas que devem ser obedecidas? A gente tem as jurídicas, a gente tem os costumes. Então, por exemplo, Gustavo, isso que você comentou, que eu estava falando da universidade, são costumes universitários, padrões voluntários que acontecem e que acabam sendo incorporados no ambiente. E valores e normas culturais, e que não necessariamente são jurídicas, mas elas são códigos, né? Vamos falar assim, elas são códigos não escritos, que, vamos falar assim, que é importante de serem obedecidos ou minimamente respeitados. E aí a gente tem a questão da moral e dos valores. Então, as normas, os valores, as crenças, que decide o que é certo e o que é errado. Então, o código de ética é feito com base em normas, valores e crenças de um determinado lugar. Então, e a ética, ela vem com, vamos falar assim, com os métodos quando eles forem aplicados. E aí permite a avaliação do que é ético ou não ético. Então, a ética é fazer as regras. E a moralidade é a aplicação da regra. E aí a gente tem aqui, eu coloco para vocês alguns valores da ética empresarial, que é confiabilidade, o respeito, responsabilidade, equidade, cuidado, cidadania. Esses são só alguns que a gente, não fala assim, deve seguir, que a gente deve ver nas empresas, não necessariamente ver todos, mas que eles deveriam existir. E aí a gente tem vamos falar assim, um tópico que é o quê? Chama-se metaética. O que é isso? É discutir ética por ela mesma, ética pela ética, né? É uma área que a gente fala que ela é guarda-chuva, ou uma lente, né? Que ela é uma ferramenta utilizada para compreender melhor a questão de responsabilidade empresarial, sustentabilidade, é você discutir o conceito. E vamos falar assim, como aqui nesse slide 4, a gente discutiu assim a evolução da ética empresarial. A gente também tem a evolução do conceito de sustentabilidade. E ela vai continuar evoluindo. A gente nem fala muitas vezes sustentabilidade, a gente fala desenvolvimento sustentável, porque ele continua sendo um conceito, vamos falar assim, em pleno desenvolvimento, o qual a gente cruza absolutismo versus o relativismo. A gente olha pelo lado da filosofia em si, do que é ética, mas como que isso é aplicado nas ciências sociais, e as ciências sociais, elas evoluem também. Por quê? Porque a sociedade, ela é uma constante evolução. A sociedade que vivemos hoje, então assim, puxa, vocês estão cursando o curso de administração que eu também cursei vários anos atrás. Esses cursos, eles já são completamente distintos entre si. Por quê? Porque novos conceitos já foram incorporados. Vou dar um exemplo para vocês. Essa última casinha aqui, ó, na minha época, vamos falar assim, ela era muito, vamos falar assim, muito tímido ainda. A gente tinha a questão, tá surgindo os códigos de ética. Estava surgindo a discussão de sustentabilidade como área de empresa. Mas não era uma realidade como é hoje. Sustentabilidade não era uma disciplina como vocês hoje têm aqui comigo. A gente tem a questão de prós e contras da parte empresarial, e aí a gente tem a questão, vamos falar assim, a gente tem os nossos princípios ocidentais, existem os princípios orientais, né,
que são completamente distintos. A gente tem essa, vamos falar assim, distinção desde a teologia, mas também de filosofia de vida, filosofia médica que está envolvida, e aí como a gente coloca isso no mundo. E aí a gente tem as várias esferas, né? Então, a gente tem a disciplina moral, né? E aí a gente tem a ética normativa, o que é certo e o que é errado, que é as esferas que são trabalhadas. As virtudes, vamos falar, ética das virtudes, aplicação das regras e dos princípios morais. E aí a gente tem, vamos falar assim, o julgamento conforme o resultado. Então, a gente tem aqui nessa esfera, a gente tem a coragem, o autocontrole, generosidade, a magnificência, magnanimidade, sociabilidade, a justiça como grandes componentes. Quando a gente vai para uma disciplina de psicologia, a gente tem a ética descritiva, que é o descrever, o entender, influenciar, predizer um comportamento, se ele é moral ou não, de grupos de indivíduos. E a gente tem a função de explicar as ações, se elas são certas ou erradas de alguém, que foi o comentário que o Gustavo fez. Ah, professora, visto esta descrição, essa situação que ele descreveu, como que você entende se isso é certo ou se é errado de alguém? É plenamente, vamos falar assim, uma esfera psicológica aqui. E aí a gente tem os fatores individuais, demográficos, psicológicos envolvidos e os situacionais, que é o problema em questão e o contexto o qual estamos falando. Então, se ela, por exemplo, estivesse na praia, a gente não estaria nem questionando ela. Você concorda, Gustavo? Mas ela estava na universidade. Então, mudou o contexto, muda o dilema. E a última esfera, que é os estudos em administração, que é a gestão da ética. Então, aí a gente está falando de gerenciamento de alguma coisa. E o quê? Como aplicar, então, as ferramentas de gestão para ver se o comportamento está moralmente excelente ou não. E aí a gente vai ver como desenvolver moral, como que a ética pode ser implementada dentro da empresa, qual que é o comportamento observado versus o esperado, como que a gente faz para mudar tudo isso. E aí aqui, por exemplo, muitos dos trabalhos de vocês, eu pedi para vocês mensurarem, né? Vocês criarem uma ferramenta de gestão que é um pouco da soma da entrega que vocês vão fazer. Então, vocês estão criando uma ferramenta de gestão para ver o antes e o depois. E aí, então a gente está na disciplina de administração, que é o que vocês fazem, dentro, vamos falar assim, de uma esfera chamada gestão. E depois a gente vai ver como que a gente faz as mudanças de comportamento. E entre os comportamentos, muitos dos trabalhos de vocês vão acabar, no decorrer do plano de ação, falando um pouquinho de ética. Então, vocês vão guardar um pouco dessa disciplina de hoje para utilizar depois. Eu não quero que vocês ainda coloquem nos trabalhos, mas guardem no bolso de vocês porque ela vai ser utilizada. E sobre desenvolvimento moral, como que a gente toma decisão em situações de dilema? A gente tem, vamos falar assim, o indivíduo e a gente tem a organização. E aí a gente tem os níveis de desenvolvimento moral, o qual, vamos falar assim, no individual, indivíduo, a gente tem a questão de obediência e punição, e a gente tem instrumentalidade e troca. E aí aqui a gente está falando de vamos falar assim, de um pré-convencional, de uma situação pré-convencional. Depois a gente tem a conformidade e expectativa, sociedade e sistema, e que a gente fala que é o convencional, e o principado, que é o contrato social e direitos e princípios universais. E isso daqui, vamos falar assim, dentro do indivíduo, a gente tem o crescimento do desenvolvimento moral. Se eu fosse, vamos falar assim, se eu fosse falar da entrega de vocês mediante a não nota, eu falaria que o seguinte, o que vocês fizeram vamos falar assim, está bem aqui em cima, está bem no topo da pirâmide em termos de indivíduo. Por quê? Porque eu fiz um contrato com vocês, que seria a ementa, falei para vocês fazerem, e vocês fizeram. Vocês agiram
um nível de desenvolvimento moral forte. Quando a gente cai naquele dilema, vamos falar assim, no dilema puxa, eu peço a resenha, falo que ela é importante, falo assim, olha, não vou entrar numa questão de obediência e punição, porque eu espero que uma turma, não estou falando vocês, né, mas que uma turma já esteja num desenvolvimento moral mais elevado, mas eu preciso retroagir para esse sistema aqui, isso não é tão legal assim. Porque determinados níveis, vamos falar assim, determinados níveis de desenvolvimento, vamos falar assim, não deveria precisar esse sistema de, vamos falar assim, de punição e de beneficiamento para a pessoa conseguir fazer aquilo que deveria ser feito e que só beneficia ela. O exemplo que eu dei para vocês da questão da resenha é um exemplo, por exemplo, de um curso de pós-graduação. A resenha, para o professor, não necessariamente tem um efeito de nota, porque não é um trabalho. Mas é uma coisa que, para o aluno de pós-graduação, é super importante para promover o aprendizado dele e porque ele usa essas resenhas no trabalho final que ele tem que fazer. E também faz todo o exercício de escrita. Mas para o professor, ele não vai necessariamente ficar corrigindo a resenha. Então, não tem o porquê atribuir nota para isso. Então, assim, parece injusto, mas é importante para o aluno que está fazendo. Então, você, quando tira esse encargo vamos falar assim, não, vocês fazem se vocês acharem que é bom para você. Eu não vou punir e eu não vou atribuir nota. Isso seria, vamos falar assim, seria o mundo ideal. E que, vamos falar assim, e dentro que eles fossem, vamos falar assim, todos como vocês, que visto que foi colocada a relevância, as pessoas entreguem. E aí a gente tem a questão da organização. A gente tem vamos falar assim, uma preocupação com os lucros versus ética aqui, entre um totalmente desequilibrado, que só visa, por exemplo, o lucro, e esquece totalmente da ética, e, vamos falar assim, o que consegue fazer esse equilíbrio entre ética e lucro. E aí a gente tem vamos falar assim, essa promoção, desde o amoral, que, vamos falar assim, esquece regras. A organização é o lucro da empresa em primeiro lugar e esquece o resto. Aí você tem aquele que, vamos falar, segue a legislação e ponto final. Oi? A gente tem o responsivo, que é muito do que muitas vezes as nossas organizações brasileiras, em algumas situações, acontecem. Elas só entram em novas regras porque foi demandado delas por alguma exigência, senão elas iam perder clientes, mas ainda não está ainda não existe regra legislada aqui, mas eles estão respondendo a uma demanda, por exemplo, dos clientes, ou das empresas, ou dos bancos. Então, ele está respondendo, ele está criando a regra porque ele precisa disso para alguma coisa. A gente tem o ético emergente, que é aquele que começa a fazer algumas coisas, mas não, vamos falar assim, faz toda a questão moral. E aí a gente tem o ético, que é aquele que consegue equilibrar todas as atitudes organizacionais e a relação dele do lucro, e em conjunto com o ambiente de seus stakeholders. Perguntas? Não? Sem perguntas? E, bom, para a gente finalizar, então, aqui a gente tem uma questão de ética implementada e o comportamento observado. A avaliação ética, ela é qualitativa e quantitativa das suas práticas de gestão de ética. Então, pensando naquela gestão de ética da esfera da administração, da disciplina de administração. E aí a gente tem que ter algumas ferramentas, como, por exemplo, os códigos de ética, os treinamentos sendo feitos para difundir os conceitos e as práticas em si, as políticas internas da empresa e depois os inventários. Então, assim, como que
vamos falar assim, o que foi observado, o que aconteceu e como que isso foi controlado. Tanto que isso é muito comum a gente observar nos relatórios de sustentabilidade. Os relatórios, ou vamos falar assim, a gente fala os GRIs, né? E aí a gente tem a questão de comportamento observado, que também pode ser uma pesquisa quant que avalia o bom ou mau comportamento ético. Então, e ela descreve resultados reais, ela é descritiva. E vamos falar assim, pode ser que o quê? Que falte informações em relação aos porquês que os indivíduos chegaram àquele comportamento. Porque ele só está descrevendo aquilo que acontece, e não necessariamente buscando as causas. Tá legal? Dúvidas, pessoal? Questões? Bem tranquilo, professora. Bom, então, vamos falar assim, para a nossa organização da semana que vem, eu gostaria que vocês fizessem, e aí vocês podem se organizar internamente e depois colocá-la no grupo, uma ordem. Eu vou dar os feedbacks, eu vou mandar os trabalhos para vocês. Eu só tenho que ver se eu consigo fazer isso via plataforma ou se eu vou ter que mandar e-mail por e-mail, mas isso eu verifico, porque eu vou passar tudo por escrito. Mas, independente disso, eu gostaria que vocês organizassem quem tem dúvida, quem não tem dúvida, e visse uma ordem para a gente conversar posteriormente à nossa aula. Por que posteriormente à aula? Porque antes um pouco eu vou orientar um aluno. Então, eu vou estar por aqui no nosso chat, mas eu vou orientar primeiro ele. Se, por acaso, a orientação terminar um pouco mais cedo, não tem problema começar a fazer antes, entendeu? Mas eu não posso garantir isso, porque é o horário que ele reservou. Mas depois que eu terminar a aula expositiva, aí a gente conversa um por um. Pode ser assim? Professora, Pode ser. Sim. No próximo trabalho vai acrescentar esse trabalho sobre ética? Não. Esse trabalho sobre a ética, a parte de ética de vocês vai entrar mais para frente. A próxima etapa do trabalho que vocês vão fazer vai começar um processo de mensuração e de vocês começarem a promover plano de ação. Mas eu preciso ver primeiro como que tá as entregas de vocês. Por isso que eu não estou pedindo entrega para vocês para a semana que vem, vocês vão ter, entre aspas, uma folga, para a gente passar para os próximos passos e de uma forma um pouco mais orientada. Sim. Tudo bem? Professora? Sim. Em relação a feedback, no semestre passado, os professores conseguiam dar feedback nas nossas atividades lá do AVA. Tá, tudo bem. É que no semestre passado eu só tive uma turma e eles tinham 4 alunos. Então, quando teve vamos falar, essa acomodação de feedback, eu acabava, vamos falar assim, dividindo a aula e conseguindo conversar um por um vamos falar assim, com o trabalho deles na tela. E ainda era um pessoal de engenharia, então era uma coisa muito mais prática. Então, eu não passei por esse processo. Mas, então, ótimo que a gente já pode colocar. Eu vou subir, então, dentro da plataforma. Não se preocupe. O que mais, pessoal? Professora, Sim. esse feedback que a senhora vai dar é independente de nós fazermos mandar a lista para a senhora de reunião. Você vai voltar o feedback para todo mundo, ou só para quem colocar o nome na lista que precisa marcar horário com a senhora? Não, o feedback por escrito vocês vão receber vamos falar assim, vão receber no próprio trabalho, né? A reunião, vamos falar assim, a lista que vocês vão depois postar no WhatsApp, é mais para ter uma organização da ordem das pessoas que querem conversar comigo. Pode ser dúvida de sala de aula, pode ser dúvida do próprio trabalho, pode ser diversas coisas, por isso que eu estou falando. E por isso que assim, eu queria tentar organizar sempre no dia da aula para ficar mais fácil para todos nós.
que mais, pessoal? Professora, Sim. Eu queria só tirar uma dúvida mesmo, porque assim, geralmente as entregas dos seus trabalhos tá para a gente entregar um dia Um antes dia da antes. aula, né? Isso. Tipo, foi alguma regra específica? Porque semestre passado a gente podia entregar até no dia da aula, ou a senhora prefere, porque daí já lê e já... Então, esses trabalhos parciais que eu, vamos falar assim, acabo não dando feedback formal para vocês, eu prefiro antes, por quê? Porque aí eu já começo a aula conversando com vocês sobre o trabalho. Então, é uma preferência minha que vocês entreguem antes. Tá certo. Para isso. Agora, quando vocês têm uma, vamos falar assim, quando eu vou dar uma nota formal para vocês, o que pode acontecer? Como aconteceu hoje, de eu não conseguir, vamos falar assim, fazer todos os feedbacks para a aula. Eu peço para vocês entregarem antes, porque pode ser que eu comece a baixar e a dar o feedback, mas imagina só, vou dar um exemplo, se cada um de vocês escreve 5 páginas, e são 20 trabalhos, é bastante coisa para a gente verificar. Para eu verificar, e eu vou escrever, então eu vou ler linha a linha, escrever um por um, carinhosamente com vocês. Então, demora um pouquinho mais para ser feito. E eu prefiro subir tudo para a plataforma de uma maneira, no caso da plataforma, ou se fosse mandar por e-mail, e não falar picadinho. Então, imagina só se, puxa, eu baixei, mas eu só li de metade da turma. Mas o que quer dizer? Vai demorar um pouquinho mais. Agora, quando é entrega mais curta de vocês, e eu não vou escrever no trabalho necessariamente, eu leio muito rápido. A minha velocidade de leitura é muito rápida, então não tem um problema muito grande para fazer esse feedback informal. Pessoal, eu preciso agora, eu queria saber, a Bruna está por aí? É que eu vi a Bruna na aula. O Kleber eu vi que não veio. O Davi eu não vi também. Gabriela também não. O Matheus eu não vi. A Rai não veio hoje? Eu acho que não, professora. Roberta também não vi. E a Natália, eu vi que ela entrou e saiu algumas vezes. É que assim, eu já fiz a chamada de vocês olhando para quem está na sala de aula. Agora. Eu só estou confirmando com vocês, porque às vezes aconteceu alguma coisa, eles informaram por mensagem, alguma coisa nesse sentido. Sim, professora, a Bruna pediu para avisar que ela teve um imprevisto, ela teve que se ausentar. Entendido. Bom, então tá legal. Pessoal, eu agradeço muito a presença de vocês de hoje. Eu queria que vocês, vamos falar assim, o que eu tenho para vocês busquem os vídeos do Clóvis, deem uma olhada, eu acho que é super legal para contextualizar vocês, ele é muito legal. E muito obrigada, e eu queria agradecer a participação de vocês. A aula foi um pouquinho longa, sei disso, mas ela vale muito a pena. E ela é uma aula de muita reflexão para depois e que vai embasar vocês no crescimento não só do trabalho, da disciplina, mas como pessoas também. Tá legal? Obrigada, boa noite. Tchau, professora, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, professora, boa noite. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite, professora.